Olá, amigo do canal Aprendendo sobre Mediunidade, seja bem-vindo a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E vamos continuar aqui na questão número 123, ainda estamos aqui na progressão dos espíritos, tá? E na questão número 123, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? E parece-me que Kardec já fez esse tipo de pergunta com outras palavras aqui, né? Mas olha como os espíritos respondem. Como ousais pedir a Deus contas dos seus atos? Pensais poder penetrar-lhes os seus desígnios? Todavia podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um escolher, porque cada um tem o mérito segundo suas obras. Então olha o que ele colocou aqui, sabedoria total, né? A sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um escolher, porque cada um tem o mérito de suas obras. E quando ele fala mérito de suas obras, é no bem e no mal. O que você planta é o que você colhe. Tudo aquilo que você faz, o seu modo de agir, o seu pensar, ele repercute no universo inteiro, tá? Então ali, no seu modo de pensar, no seu agir, na sua ação, você repercute no universo, você reverbera. E aí, o que vem para você é só segundo as suas obras, mais nada. E olha que ele foi mais duro aqui, né? Como ousais pedir contas a Deus? Né? E ele já tinha falado isso aqui, né? Antes, em outra questão. Na questão número 124, Kardec faz a seguinte pergunta: uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, ele está cogitando dois extremos. Deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos. E os espíritos respondem: sim, certamente, e é a grande maioria dos espíritos que estão no meio desses extremos, entre o bem e o mal. Questão número 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Olha só, ele está perguntando. Isso quebra certas histórias que a gente entende da nossa cultura e religiões mais antigas, né? De que, se você faz o mal, você vai para o inferno eterno, né? Você vai queimar na chama eterna. E olha o que ele diz aqui. Sim, porém as eternidades serão para eles mais longas. Ou seja, aquele espírito que ele perguntou aqui, os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade dos outros? Sim, porém as eternidades serão mais longas para eles. Por quê? Porque aquele que praticou por muito tempo o mal, ele vai conseguir sim chegar na angelitude. Só que como ele ficou muito tempo se atrasando, estagnado, ele vai naturalmente demorar. E não é Deus que vai lá e diz: você vai ficar mais para trás, porque você foi mal. Né? É porque o pensamento impregnado no mal, ele nos propõe a renúncias, a mudanças de aspectos do pensamento que não acontecem do dia para a noite. É uma operação que acontece dentro da nossa própria mente. Não é Deus que vai lá: olha, você merece ficar assim, castigado. Né? Esse desejo, gente, de penar eternamente, isso é um pensamento humano. Nós temos o desejo: tal pessoa praticou mal, tem que penar, tem que sofrer. Né? Tem que ter prisão perpétua, tem que ter pena de morte, tem que ser tudo perpétuo, tem que ser tudo eterno. Então nós temos uma dualidade de pensamento, né? Nós acreditamos que as penas são eternas, o mal é eterno, e nós acreditamos que o universo é limitado. Onde é que está o limite do universo? O universo se expande, se isso, se aquilo. Nós colocamos limitações em coisas tão infinitas, tão importantes, e pelo contrário, nós deixamos infinito aquilo que é do mal. Nós temos esse pensamento meio errado, né? Kardec faz umas considerações na 125. Por essa expressão, as eternidades, se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado anteverem o termo.
E essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. Então ele está dando uma interpretação sobre essas eternidades, que a pessoa quando está em sofrimento, para ela aquilo tem uma sensação de eterno. É quando nós estamos fazendo uma coisa que nós não gostamos, que é sofrido, uma coisa que é triste, parece que aquilo nunca acaba. Então para nós é eterno. Para outras pessoas passou um dia, passou 6 horas, mas para a pessoa que está na dificuldade, sempre é mais complicado. Assim quando a gente está doente, né? Em uma série de situações. Na questão número 126, ele faz a seguinte pergunta. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Olha que pergunta interessante. O espírito ficou muitos séculos no mal, muitos anos, mas aí ele foi, se melhorou, passou outros séculos, ele ficou bom, né? Ele está lá num plano muito elevado. Ele tem menos mérito que aquele que chegou primeiro? Vamos ver o que os espíritos respondem. Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos. Olha a bondade divina agindo aqui, demonstrando no livro dos Espíritos com sabedoria. Lembra a história do filho pródigo? Que o pai tinha 2 filhos, né? Aquela parábola de Jesus, o pai tinha 2 filhos, um era bom, trabalhava, o outro gostava de bagunça, foi lá para o pai e disse para ele, pai, eu quero toda a minha parte da herança, e esse filho saiu e gastou tudo em bebida, em prostituição e depois voltou pobre e doente. Mas voltou desejando voltar para o pai, querendo e reconhecendo os erros praticados. Quando ele chegou em casa, na parábola do filho pródigo, o pai abriu os braços e disse, bem-vindo, né? Mandou abater um cordeiro, mandou fazer uma grande festa. E aí o outro filho, que sempre foi bom, disse, pai, por que você está fazendo isso? Eu sempre estive aqui trabalhando e você nunca fez uma festa. E o pai disse para ele, você sempre esteve aqui comigo. E eu sou muito grato por isso e reconheço isso. Mas ele, teu irmão, estava perdido. E agora retornou e por isso nós festejamos. É uma das parábolas lindas que demonstra a justiça espiritual, a vida espiritual. Como Deus reconhece não só aquele que trabalha, que está do lado dele, mas também como recebe de braços abertos o filho pródigo, que esteve lá no mal e desejou retornar. Então vejam que é uma grande sabedoria divina que também está espelhada nessa questão. Número 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E eles respondem, são criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Eles façam as escolhas deles, né? Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Então ele está falando de 2 coisas, inteligência e moralidade. Então são nessas 2 coisas que nós progredimos mais ou menos rapidamente. E todos são criados iguais. Ninguém é criado gênio. Estou falando de criação do espírito, não estou falando de pessoas que nasceram agora gênios. Essas pessoas já encarnaram muitas e muitas vezes e são sim pessoas que já estão num estágio adiantado de inteligência, tá? E ele fala aqui que tem que crescer em inteligência e moralidade. E Kardec faz as seguintes considerações. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são por isso espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidades de se desenvolverem, de se esclarecerem e que não passam sem transição da infância à madureza. Assim como há homens que são bons e outros maus desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom. Então ele repete que o espírito na formação não é nem mau nem bom. São depois, com suas próprias escolhas, que eles podem ficar bons ou maus.
tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Mais uma vez, tá? Então Deus cria todos os seres iguais, simples e ignorantes, e nós temos as escolhas e colhemos os frutos dessas escolhas, tá? Então, meus amigos, ficamos por aqui nesse estudo do Livro dos Espíritos. No próximo estudo vamos falar sobre anjos e demônios, que continuamos na questão 128. Muito obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo de estudo do Livro dos Espíritos.